Ora, muito boa noite, espero que a vossa semana tenha sido impecável. Estamos de volta, o Good Vibes volta esta semana com uma convidada muito especial. Hoje também por questões pessoais estou a preto e branco, não consegui corrigir essa questão, o que não invalida que o programa aconteça na mesma. Mas a cores está a nossa convidada, Luísa Frazão. Ela é sacerdotisa e vem-nos falar de muitas coisas, e uma delas é justamente o seu segundo livro. Depois de, por volta de 2016, ter escrito A Deusa do Jardim das Hespérides, escreveu em 2021 A Deusa Celta de Portugal. Eu, quando vi o título do livro, achei pertinente convidar a Luísa para nos explicar o que é a deusa celta de Portugal, em que é que consiste, o que é que enriquece, digamos, a nossa cultura, e como também achei um dado curioso. Convidei a Luísa Frazão para nos falar um bocadinho deste seu segundo livro, e ela amavelmente aceitou, e aqui está connosco. Desde já deixo também o convite a quem acompanha o programa para colocar questões, para nos dizer que está aí desse lado e interagir connosco, porque é através desta partilha que todos juntos evoluímos. Antes de mais nada, Luísa Frazão, muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui connosco. Mas antes de a deixar falar, vou-lhe já disparar a primeira questão, que é a panágio do Good Vibes. Quem é a Luísa Frazão? Olha, eu nasci em 1952, portanto já cá anda há uns aninhos, e fui, entre outras coisas, professora de português e de francês. Vivi em África, vivi em França, vivi em Inglaterra, e fui professora durante 30 e tal anos. E, entretanto, quando eu me reformei, eu comecei a estudar em Inglaterra. Comecei a estudar, a fazer a formação de sacerdotisa da deusa em Glastonbury, Inglaterra. Antes disso, eu tinha feito, por volta de 2004, um curso para ser também formadora na área do desenvolvimento humano, que é o método Luisei, e daí passei para um outro tema, que foram os arquétipos do feminino, e depois acabei por ir numa viagem de final de curso, digamos, a Glastonbury, e aí fiquei a conhecer o templo da deusa, o movimento da deusa, que era algo que me tinha escapado completamente, apesar de ser algo um movimento dos anos 70. E tinha-me passado completamente isso ao lado, e eu fiquei um bocadinho frustrada, mas pronto, mas estava a tempo de recuperar, porque isso mexeu imenso comigo. A minha alma vibrou com aquela proposta. Senti que de todos os movimentos sociais, políticos, etc., que eu conhecia, ou que tinham, ou, enfim, que faziam parte do nosso mundo e da nossa atualidade, este tinha todos os ingredientes para me motivar completamente. E então, um ano ou 2 anos, penso 2 anos depois, comecei a minha formação. Fui às conferências da deusa de Glastonbury em 2011 e tinha ido em 2010 à de Madrid, e fiquei absolutamente com aquela sensação de ter chegado a casa, de estar no meu mundo, de ser algo a que eu queria dedicar a minha vida, o meu trabalho, a minha energia, completamente. Portanto, perguntou-me quem eu sou, pronto, acho que já deu para perceber mais ou menos. Portanto, aliás, é engraçado, porque eu fui muitos anos professora de francês e de português, e de repente a minha vida passou para o inglês, quer dizer, passei a viver em inglês, quando eu tinha feito nenhuma formação em inglês, praticamente, senão a da Escola Industrial e Comercial, em que eu era uma péssima aluna francês. E então, mas entretanto tinha vivido em França, e portanto tornei-me professora de francês. Mas agora, nesta fase da minha vida, portanto há mais de 10 anos para cá, passei para o inglês. Com alguma dificuldade, não é? Mas é isso, é engraçado. Então, e em que medida é que esse mergulho, digamos, no feminino mudou a sua vida?
Olha, mudou no sentido de me ter trazido uma grande motivação, um sentido de propósito, como ter abraçado uma missão de resgatar o sagrado feminino, de contribuir para que esse grande desequilíbrio que existe no mundo, enfim, trabalhar como tantas outras mulheres e homens trabalham, seja, enfim, colmatado, ou seja, essa ferida, digamos, de alguma maneira contribuir para a sua cura, não quer dizer que a vá curar, mas, enfim, contribuir para a sua cura, ou pôr a minha vida ao serviço disso. E tornou-me o meu espírito aventureiro. Eu sou carneiro, gosto muito de aventuras e desafios, e este movimento deu-me isso tudo. Deu-me a possibilidade de me dedicar a algo de uma maneira que eu gosto, porque é algo de novo, porque é algo de diferente e porque é algo que faz todo o sentido. Acho que nada no mundo faz mais sentido. Para mim não faz, mas pronto. Ok, muito bem. Mencionou há bocadinho a deusa. Explique para quem nos está a ouvir, por favor, o que é exatamente esse conceito de a deusa. É diferente de Deus? A deusa, a primeira entidade divina de que há memória, do que há registro na história humana, é considerada feminina. É porque a mulher é que cria, a mulher é que dá à luz, a mulher é que no seu corpo cria outra vida, e isso era determinante na visão dos povos antigos, não é? Sobre esse género, o sexo da divindade, embora em última análise nós estamos aqui a usar conceitos humanos, não é? Mas de qualquer forma nós temos inúmeras estatuetas de deusas, que os arqueólogos chamaram Vênus, em várias partes do mundo, e elas são femininas, são femininas muito antes de terem aparecido as masculinas. Portanto, acredita-se que por milénios a divindade foi vista como feminina. E depois, não se sabe bem como, há várias teorias. Apareceu o Deus, e o Deus acabou por primeiro ser o paredro da deusa e depois acabou por substituí-la, e hoje em dia nós temos poucos países, poucas culturas em que a deusa subsiste, mas existem, como o Japão, como a Índia, em que a deusa subsiste, mas na maior parte das culturas do mundo a deusa foi completamente esquecida. Claro que não foi completamente esquecida, nós na nossa cultura temos a Nossa Senhora na Igreja Católica, e nós sabemos, não é? Toda a gente sabe de onde é que vem esta importância que a Nossa Senhora tem, uma vez que ela na Bíblia é pouquíssimas vezes referida, não é? Não parece ter quase importância nenhuma na Bíblia, porque é que ela tem tanta importância depois na religião, porque exatamente ela substitui, ela ocupa esse lugar que era o lugar da deusa antiga. Ok. E para os povos antigos, imagina-se como era importante ver a deusa como uma mãe, né? A mãe que cuida, a mãe que dá à luz, a mãe que alimenta, a mãe sem a qual, sem o seu leite, não há vida, sem o seu ventre criador, a vida não se reproduz, não se replica. E então compreende-se essa importância imensa que a deusa tem. E sabemos também que nessas culturas que adoravam a deusa, essas culturas eram culturas de paz, essencialmente. Essas culturas que podemos considerar matriarcais ou matrifocais, são culturas de paz, são culturas em que o enfoque, toda a energia, todo o que é sacralizado é a vida. O que é sacralizado é a vida. Temos aí inúmeras representações da vulva, do triângulo púbico, portanto, como essa sacralização desse portal da vida em si. E atualmente sabemos que o que é sacralizado é a conquista, é a morte, é a dor, é o sacrifício. Portanto, tivemos uma reviravolta imensa. Neste tempo nós pensamos que foi só substituir a deusa pelo Deus, que isso não tem importância nenhuma, mas se formos ver e se estudarmos com algumas teólogas e teólogos, não digo teólogos, mas pesquisadores, alguns, como o Jean Marcal ou outros, nós compreendemos como isso foi fatal
para a nossa civilização, para a nossa humanidade. Tão fatal quanto nós sabemos atualmente, não é? Tão assustador quanto nós atualmente podemos sentir. Tão Então, dramático. e nos tempos atuais ouve-se falar tanto do sagrado feminino se há um momento em que há um resgate dos saberes ancestrais, creio que este tem sido um dos momentos mais ricos nesse aspecto. Foi isso que de alguma forma a levou a Luísa a escrever sobre estes dois livros. Foi isso que a fez embrenhar ainda mais os seus estudos e o seu enfoque, comentar um bocadinho disso, nesses estudos? Ou... Eu fui estudar para a Inglaterra, não é? Portanto, dentro daquilo que nós consideramos normalmente a cultura celta. E quando eu comecei a ler os livros, a bibliografia, contactar diretamente com as propostas de trabalho, eu comecei a perceber que nós tínhamos muito daquilo existia em Portugal. E comecei logo a tentar também pesquisar sobre a deusa. Quando eu fui à Inglaterra, quando eu fiz a primeira viagem em 2009, a sacerdotisa no templo da deusa de Glastonbury lançou-nos este repto: procurem a deusa na vossa terra. E nós éramos 23 pessoas e nenhum de nós sabia o nome de nenhuma deusa da nossa terra. Isso não existia. Na nossa cabeça não existia. Isso podia ter havido aqui o culto de Ceres, o culto de Deméter, portanto, deusas trazidas pelos gregos, pelos romanos, mas nós não conhecíamos deusas autóctones, deusas que foram aqui cultuadas. Lamento. A minha ignorância em 2009, a nossa ignorância, nós não tínhamos conhecimento nenhum. No entanto, os arqueólogos já havia deusas conhecidas como a Tégina, Trevaruna, Nábia. Pelo menos estas três eram bem conhecidas, mas nós não sabíamos, não fazia parte do nosso mundo, embora nós lidássemos já com os arquétipos do feminino. A Jim Shinoda Bolin tinha-nos trazido os arquétipos através das deusas gregas, nós já lidávamos com as deusas gregas, mas aqui nós não sabíamos nada. Mas rapidamente começámos a trocar impressões, a imaginar quem é que seriam os autores a consultar, e de repente tínhamos uma lista enorme de deusas portuguesas. Tínhamos uma lista enorme e tínhamos a maneira como eu via o material inglês, os lugares, né? cada festival nós tínhamos que visitar um lugar também na nossa terra correspondente, e começaram a aparecer coisas muito, muito semelhantes. E então, a partir daí, eu comecei a investigar mais, a ver investigadores e investigadoras portuguesas, por exemplo, a Fernanda Frazão, a Gabriela Moraes, e comecei, obtive uma entrevista com a Fernanda Frazão e disse-lhe isso: olha, estou a estudar em Inglaterra, estou a fazer isto e encontro muita semelhança entre o material de lá e o material de cá. E ela disse: pois, isso é porque nós habitamos a mesma zona cultural, que é a zona do Arco Atlântico. Nós estamos na mesma zona cultural, nós somos tão celtas, ou até se calhar mais do que eles, porque ou eles e elas, porque a cultura celta, segundo uma teoria, que é a teoria da continuidade paleolítica, ela teve início aqui, quando na última glaciação aqui não houve glaciação, porque o clima manteve-se muito ameno, a vida foi possível à superfície, e isto serviu de refúgio para imensos povos que vieram para aqui. É o refúgio ibérico. Se nós formos à internet procurar o refúgio ibérico em português ou em inglês, encontramos muita informação sobre a forma como a Península Ibérica serviu de refúgio, e depois, nesse caldo cultural, foi criada a cultura celta e depois daqui irradiou para outras partes do mundo. Portanto, esta é uma teoria, mas aquilo que eu não sou uma investigadora nessa teoria, mas sei o mínimo, não é? Enfim, foi-me dito, ou estudei o mínimo, mas na verdade eu cheguei até ela por experiência própria, não é? Diretamente. E foi interessante chegar à conclusão de que nós vivemos na mesma área cultural, que é a área do Arco Atlântico. E depois
a partir daí comecei mesmo a investigar e depois começaram a surgir mistérios, começaram a surgir deusas, sim, ok, a Tégina, Nábia, Trebaruna, Iconolamina, Trebopala, uma série de outros deuses, mas essencialmente começou-me a aparecer a importância, uma santa, digamos, porque tanto os cristãos, quando se implantaram como religião, eles transformaram divindades que já existiam aqui há milénios, que eram muito, muito cultuadas, transformaram-nas em santas, como aconteceu noutras partes do mundo, como aconteceu, por exemplo, com a Brígida na Irlanda, que ficou Santa Brígida. Aqui começou-me a aparecer obsessivamente Santiria. Santiria começou-me a aparecer em todo o lado, havia uma Santiria. Levantava-se uma pedrinha, estava lá a Santiria. Havia uma capelinha de Santiria em todo lado. Havia a Santiria ligada às águas e havia, sobretudo, uma coisa onde Santiria está muito óbvia e com uma importância estrondosa, que é a Cova da Iria. Portanto, quando nós queremos estudar a divindade de um determinado território, temos que ir pelo mais óbvio, não é? É o mais óbvio. Onde é que está? Se a deusa foi cultuada por tantos milénios e se eu acredito nela, né, como uma energia tão importante, como uma divindade tão importante, ela não pôde desaparecer assim, ela simplesmente transformou-se. Ela anda por aí. Onde é que em Portugal ela está? Qual é o lugar onde milhares de pessoas vão todos os anos para estar com a Senhora, para receber a graça da Senhora? Onde é que ela apareceu? Qual é esse lugar tão mágico? Onde é que ela apareceu durante 6 meses seguidos? Onde é que ela apareceu? Foi na Cova da Iria. As pessoas dizem Fátima, mas na verdade o lugar exato chama-se Cova da Iria. Ora, se Santa Iria é uma santa que aparece em todo lado, obsessivamente do território, porque é que em Fátima aquela Iria é outra? Porque é que ela há de ser outra? Só pode ser a Acha, mesma. acha que houve uma apropriação por parte da religião vigente de uma divindade, se quisermos, ou de uma manifestação divina para proveitos próprios ou para interesses próprios, Pronto, desacralizando a ideia inicial? Ou a manifestação? eu nunca entro em Fátima dessa maneira. Nunca entro em Fátima, foi isto, foi aquilo, foi aquilo outro. Não sei o que foi. Okay. Não sei o que foi, não me mexa aí. Eu só vou com pezinhos de lã e só reivindico. Fátima reivindico algumas coisas, que é chamar-se Cova da Iria, iria estar tão presente no território e ali naquela região, iria ser o nome invertido da serra junto da qual está, que é a Serra da Aire, praticamente Iria e Aire são inversões do mesmo nome, e a senhora lá aparecer 6 meses durante o ano. A senhora aparece em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro pela última vez, ou seja, ela aparece no verão, ela é uma rainha do verão. Ela depois desaparece no dia 13 de outubro, ela diz adeus. E a 20 de outubro em Tomar, que é também perto, dali daquela mesma, é a mesma zona, podemos dizer que é a mesma zona, há uma santiria, uma menina, uma história também de uma menina que também, tem mais ou menos a idade que, na verdade, os pastorinhos disseram que a senhora tinha, que era uns 15 anos. Ela é morta em Tomar. E, portanto, o que nós temos ali, ela é morta em outubro, como a Perséfone na Grécia, raptada para o inframundo em outubro, que é quando acaba o bom tempo, que é quando acaba, depois disso vamos começar a ter mau tempo, a terra já deu tudo, já não vai dar nada, temos fome, os povos antigos tinham fome, tinham guerras porque era preciso depois arranjar recursos, e era um tempo muito complicado, era o tempo da deusa anciã. E então, com esses elementos e com outros, é possível, e depois foram-se acrescentando outros, mas estes, digamos, são a espinha dorsal da minha pesquisa para o meu segundo livro, que foi como se esta entidade chamada Iria tivesse querido, através de mim, sei lá, não quero agora achar que tenho mais importância que aquela que eu tenho, foi através de mim, como poderia ser através de outra pessoa qualquer, mas ela quer ser reconhecida como, de facto, quem ela é, como quem ela é, de facto.
E então, no meu segundo livro, eu conto, é tipo um inventário de tudo o que eu sei de Iria e de tudo aquilo que eu acredito que ela seja. Portanto, são as histórias todas que eu conheço, não é? Se houver mais algumas, agradeço que me cheguem, façam saber. Mas depois com a minha interpretação, óbvio, com a minha interpretação. À luz da cultura celta, que considerava, para além dos 8 festivais, nós temos no ano, como não sei se o Vitorino tem ideia, deve ter, toda a gente sabe, que nós temos uma divisão do ano feita pelos solstícios e pelos equinócios e os pontos intermédios, que dá a chamada roda do ano, não é? Que vai do Samaim, passando por Yule, Imbolc, Ostara e por aí fora. Mas subjacente a isso, ou digamos, essa é uma camada que em Portugal está muito viva, também foi, digamos, ocupada, digamos, pela religião oficial, né, que tem sempre as festinhas da Candelária, da purificação da Nossa Senhora, tem a Páscoa, depois tem 1 de maio, depois tem com as maias, depois tem os santos populares, no solstício de verão, portanto, tem sempre festas que se sobrepõem a essas, né? Mas existe uma outra camada mais antiga, porventura, em que o ano é dividido em 2 partes. Os celtas tinham essa divisão também, 2 partes, verão e inverno, bom tempo, mau tempo, rainha do verão e a anciã do inverno. E essa camada está absolutamente ativa e viva no nosso país. Acredito que movimentos como o movimento da transumância tenham, digamos, alimentado, mas o facto é que Fátima, ou a Cova da Iria, digamos que atualizou essa divisão. Agora, o que aconteceu, se houve uma nave, se houve um OVNI, isso eu não sei. Tenho curiosidade também, leio algumas coisas sobre isso. Leio, por exemplo, a obra do professor Joaquim Fernandes e da professora Fina da Armada, que fizeram uma investigação, eles são da Universidade do Porto, da Universidade de Fernando Pessoa atualmente, o professor Joaquim Fernandes, a professora Fina da Armada já faleceu, mas eles têm uma investigação apaixonante sobre essa parte mais, enfim, mais OVNI, mais, sei lá, essa parte mesmo das aparições voltadas para esse lado, mas sobretudo eles investigaram muito dos testemunhos iniciais dos pastorinhos, eles tiveram acesso a esses documentos e é fascinante lê-los, mas não é de todo por aí que eu entro, não vou por aí, vou por antigos cultos que já existiam no território e que são ativados ali. Mas lá está, mas a certa altura esses cultos foram, e não deixam de o ser, não deixam de ser pagãos, mas como há esta cisão, digamos, entre a religião que domina e as religiões que já existiam, e agora vou passar à pergunta que lhe quero colocar, houve aqui uma espécie de adaptação de costumes que já existiam a esta nova narrativa religiosa, se é que se pode dizer assim? Foi uma ocupação, digamos, porque o que é normal culturalmente, quando se quer eu estava a pensar agora nos romanos, por exemplo, e outros povos que vieram, mas os cristãos fizeram isso também, uma revolução cultural, digamos, apropriaram-se de entidades, transformaram-se em santinhos, portanto, ressignificaram, reinterpretaram, destruíram o que foi possível destruir, o que não foi possível destruir, eles ressignificaram, eles deram-lhes outro estatuto, porque transformar uma deusa numa santa é diminuir a sua qualidade, não é? Porque a santa é intercessora entre a humanidade e Deus, e a deusa é a deusa, não é? Ou Deus é o Deus, não é? Então eles reduziram o estatuto, baixaram o estatuto, mas mantiveram-nas só porque era impossível eliminá-las. Era impossível. Não era possível. A religião católica não se teria conseguido implantar se tivesse, não gostaria de usar a palavra eliminar, mas não me está a ocorrer outra, se não tivesse considerado a deusa e dado-lhe uma forma, a forma de Nossa Senhora, a Mãe de Deus e tal,
que tem uma importância, hoje em dia nós sabemos, sem ela a religião era de uma aridez incrível, não é? Não chegaria de forma nenhuma ao coração das pessoas, sem ela. Não chegaria ao coração do povo, porque o povo estava exatamente habituado à sua mãezinha, à mãe do céu, à deusa, provedora, criadora. E também é curioso tudo o que está a dizer, porque a maior parte das freguesias neste país, é um risco esta afirmação, mas a grande maioria das freguesias do país têm sempre uma santa, a regra geral, poucas são aquelas que têm um santo, é curioso. A deusa é tal como acabou de dizer, é uma presença muito forte em Portugal. Já respondeu a isso de certa maneira, mas o que a levou a escrever a deusa celta de Portugal foi o esclarecer, mas também o reunir toda a informação que conseguiu aquilatar num livro? Foi porque, assim, o primeiro livro que eu escrevi foi sobre a Roda do Ano, foi sobre essa dimensão da Deus, essa dimensão mítica que é a dimensão do Jardim das Hespérides, que os gregos consideravam que ficava aqui situada no oeste mais longínquo em relação a eles, que é a Península Ibérica, que é onde a terra acaba e o mar começa, né? E então eu estava a estudar em Avalon, né? E em Avalon a energia da Avalon é sustida por 9 irmãs, que são as Morgans, uma palavra que deriva da palavra mãe. São as Morgans da Avalon que sustêm a energia, a mais conhecida ou única, se calhar, que é conhecida é a Morgan Le Fay ou Morgana. Mas, a certa altura, eu estava a ler o livro da minha mestra, da Kathy Jones, e ela falava de um autor escocês, que é o Stuart McCarthy, que fez uma pesquisa em 9 irmãs. Fez uma pesquisa nas 9 irmãs míticas, uma instituição antiquíssima que existe não só na cultura celta, como em várias partes do mundo. Há várias culturas que reclamam ter a sua origem em 9 irmãs. 9 irmãs que em muitas culturas estão associadas às Pleiades, que segundo a Wikipédia são 7, mais o pai e a mãe, portanto lá faz 9. Aliás, este grupo de irmãs às vezes aparece como 7, ou como 8, ou como 9. Mas são essas entidades que, para o Stuart McCarthy, que ele não vai até mais lado nenhum, só vai aqui até ao nosso planeta, ele constata que elas são fundamentais em várias culturas do mundo, são entidades criadoras, como por exemplo as 9 musas da Grécia, e ele diz que sempre que há grupos de mulheres míticas, o número delas para ele são 9. E eu fiquei muito fascinada quando encontrei referência a este autor e mandei vir logo o livro, e quando eu comecei a ler o livro, uma amiga minha mandou-me um texto do investigador português, o Vítor Adrião, onde ele falava de Sintra e de Santa Eufémia, e onde ele referia as 8 irmãs de Santa Eufémia. Foi o mais perto que eu estive de ter mesmo um ataque cardíaco, porque eu fiquei tão preocupada, porque eu estava a ler sobre 9 irmãs, The Quest for the Nine Maidens, a busca das 9 irmãs, e aparece-me aquele texto a falar de 9 irmãs também em Portugal. Porque eu estava a imaginar, bem, ele está a falar de tantos países, ele tinha um mapa, por exemplo, na Catalunha existe uma gruta onde está uma pintura rupestre com 9 mulheres a dançar, e eu pensava, em Portugal também deve haver, isso tem que existir aqui em Portugal. E tal, e recebo o texto com a Santa Eufémia. A Santa Eufémia é uma num grupo de 9 irmãs. E a Igreja Católica conservou-as 9 irmãs. E em Portugal na Grécia existem as 9 musas, que depois, consoante o lugar, estão muitas vezes associadas a montanhas, não é? A montes, como o Monte Parnaso, por exemplo, o Monte Parnaso, ou a fontes. E em Portugal nós temos montes, não sei se também outros sítios, para já encontro montes, com também 9 irmãs. A Serra da Estrela tem 9 irmãs. À beira do Rio Alva, não só a Serra da Estrela, mas junto ao Rio Alva, Arganil, Serra da Ceia, tem 9 irmãs. No Gerês há 9 irmãs.
eu tenho uma lista enorme de sítios com 9 irmãs. A Sintra, com a Santa Efémia, claro, está lá, essa foi a primeira que eu encontrei. E, portanto, nós podemos considerar que, assim como os gregos têm montes com 9 musas, nós também temos montes com 9 musas. Eles têm também fontes e tal, mas não sei se nós também teremos, mas para já, montes temos. E foi isso que me levou, quando eu encontrei essas 9 irmãs, eu comecei a pensar qual será então a nossa dimensão mítica e cheguei à conclusão de que há vários autores e autoras, não é uma novidade minha, não é uma invenção minha, que também dizem que os gregos falavam, que estes mitos do jardim das Hespérides, das maçãs de ouro, etc., é um mito que teve origem aqui na Península Ibérica. E então, a partir daí, pronto, eu comecei a desenrolar todo o meu primeiro livro, foi com a Roda do Ano, com todas as divindades que eu associo a cada momento da Roda do Ano, desde o Samaim, cuja deusa principal é a Tégina, uma deusa da morte. E ainda por cima, eu também não só estava em ligação, estou em ligação com Avalon, como também com a Espanha, que começou esta investigação muito antes de nós, e tinha uma amiga, sacerdotisa, que faleceu há 2 anos, se não me engano, a Jana de Madrid, com a qual também conversava imenso, também me ajudou muito, muitas dicas, digamos, muitas indicações sobre por onde começar a investigação, e era maravilhoso trocar impressões com alguém que sabe mais do que nós, é absolutamente maravilhoso como se calcula, né? Poder receber essa ajuda, poder receber ajuda para interpretar. E hoje em dia, no meu trabalho, eu tento fazer isso com as outras mulheres. Portanto, ensinar aquilo que eu sei também, para que outras mulheres investiguem. E assim, há uma série, e tenho recebido imensas coisas que me têm enviado por causa dessa troca que depois se cria quando se publica, ou se publica online, ou se publicam livros. É maravilhoso depois haver esse diálogo, haver essa troca, haver essa entreajuda, digamos, para conseguirmos ver aquilo que até aí estava encoberto. E pronto. Mas a sua pergunta recaía também sobre o meu segundo livro, e ele foi isso mesmo, ele foi escrito porque eu já vivi mais do que vou viver, não é? E então eu sentia que era urgente eu reunir tudo aquilo que está publicado por aí também, há imensas coisas publicadas sobre Santiria, mas era urgente eu publicar a minha visão, a minha interpretação. Quem é Santiria no território? E, sobretudo, a associação que se consegue fazer entre a Brígida da Irlanda, ou a Brígida celta, não só da Irlanda. A Brígida foi uma deusa com um culto vastíssimo na Europa, mas a associação que se pode fazer entre estas duas entidades divinas, Iria e Brígida. E então o meu livro fala disso. Eu apresento tudo aquilo. Primeiro falo de tudo aquilo que eu sei sobre a Brígida da Irlanda, embora seja difícil reunir tudo o que se sabe sobre a Brígida da Irlanda, porque não deve haver nenhuma deusa com tanta literatura como a Brígida da Irlanda. Talvez tenha também, mas Brígida da Irlanda deve ser a deusa com um lendário mais rico e mais substancial. Mas quando nós cotejamos com o que existe da Santiria, ficamos muito. Eu fiquei muito convencida de que existe uma relação muito estreita entre Santiria, Santa Maria e a Brígida. Brígida que, como se sabe no início, na origem, é a mesma que Brigantia. Brigantia é o seu aspecto terra, e que em Portugal tem muitos nomes, como Brites, Brito, Britiande, tudo isso, e até Brás, o São Brás, porque às vezes uma deusa não foi transformada numa santa, às vezes foi transformada num santo. Às vezes ela foi masculinizada como Brás, que pode ter a ver com o facto de, num dos mitos, a Brígida ter um filho, e o filho chama-se... Não, a Brígida ter sido casada com Breza, acho que é isso, porque ela tem um filho que é o Ruadan, mas tem um filho num mito, porque há vários mitos sobre a deusa Brígida, há várias histórias. Mas o que é facto é que quando nós cotejamos com o que existe da Brígida com o que existe de Santiria, é absolutamente fascinante as correspondências. E então existe muito essa relação entre Brígida, Iria e Santa Maria. Santa Maria é, quanto a mim,
aquilo em que imediatamente os cristãos transformam a Brígida Celta. O primeiro avatar da Brígida Celta é Santa Maria. E Santa Maria e Iria estão muito associadas. O exemplo mais importante ou mais evidente é Tomar, cujo orago é Iria, Santa Iria, e a igreja principal é Santa Maria do Olival, não é? Santa Maria do Olival, portanto, Santa Maria e Iria ali em Tomar estão ali em lugares de destaque. E há vários outros lugares, muitos outros lugares em que se pode fazer esta correspondência entre a Iria e a Santa Maria. A história de Iria no nosso território, e eu tinha muita pena, mesmo tirando o facto de eu ser sacerdotisa, de eu acreditar na deusa, de eu cultuar a deusa, eu tinha muita pena que, do ponto de vista cultural, nós perdêssemos uma herança tão rica, tão fantástica, tão bonita como todo o lendário de Santa Iria. Desde o romanceiro do Garrett, desde todo, como ela ficou também na narrativa popular, desde as lendas que se contam, a lenda de Tomar, que depois na Torre da Magueixa existe a mesma lenda com algumas variações, mas é a mesma aldeia, reivindica o facto de ela ter nascido ali, ela nasceu aqui, ela era filha de pessoas que viviam ali em tal sítio, a mãe chamava-se tal, o pai chamava-se tal, diz-se na Torre da Magueixa, e em Tomar a mesma coisa, ela nasceu aqui, e isso dá-nos a medida da proximidade das populações com esta entidade divina, que só podia ser uma deusa, não é? Porque uma rapariguinha de 15 anos que é morta pelo namorado e que depois, passado não sei quanto tempo, se transforma numa entidade divina que tem igrejas, capelas, basílicas, feiras, festas, aquedutos, como o de Óbidos tem, ela é a protetora do aqueduto de Óbidos, por todo lado, só porque foi morta pelo namorado quando tinha 15 anos e era freira em Tomar, quer dizer, não dá. Há algo muito, muito maior atrás desta história. E é disso que eu falo no meu livro. E depois, no meu livro, não falo só de Santa Iria e da sua relação com a deusa Brígida, mas falo também de outra coisa que Fátima também nos alerta para, que é o facto de, ok, esta deusa é uma deusa do verão, temos que ver quem é a outra é do inverno. Quem é a outra? Quem é que reina nos outros 6 meses do ano, até maio? Quem é que reina desde o final de outubro até maio? E então chegamos à nossa deusa, a deusa que deu o nome a Portugal, Cale, Calaica, Cailícia Beira, que já por si tem o nome composto, indicando-nos de que ela é uma deusa dupla. Assim como a Brígida, em muitas histórias, é uma deusa dupla. Muitas das histórias que se contam na cultura celta falam-nos da Brígida como uma deusa dupla, que é a anciã e a donzela, e falam-nos de Calaica Beira também como uma deusa dupla, que é a anciã e que é a donzela. E então, como é que isso se processa? Como é que isso depois se declina? O que é que acontece? Leiam o meu livro, porque eu tudo aquilo que eu consegui entender e compreender e intuir está lá no meu livro sobre isso, que acho que é de facto pronto, fiquei contente quando publiquei e pensei, pronto, já posso partir descansada, porque pelo menos este recado eu já entreguei. Mas isso deve ter exigido mesmo muito trabalho, muita dedicação, muita pesquisa. Portanto, só por si tal como a Luísa está a dizer, no fundo, se a missão era, ou se isso era parte da missão, está com certeza grande parte concluída, não é? Luís, onde é que podemos encontrar o seu livro, A Deusa Celta de Portugal à Venda? O meu livro foi publicado pela Zéfiro, de Sintra, e ele, tanto o segundo, que é este, como o primeiro, que é este, eles estão à venda em todas as livrarias do país. Nas FNACs e nas Bertrands, todas as livrarias do país, a menos que estejam, que na altura não estejam lá, não tenham stock, mas eles estão à venda. E mesmo online, através da Zéfiro, é possível comprá-la, ou da UC,
qualquer livraria online é possível comprá-lo. Muito bem. Vamos aproveitar para desejar também boa noite à Cristina Calçada, que nos está a dizer boa noite e um bom programa. Também à Célia Reis, ao António Tavares e à Cátia Lima. Aproveitando também para lhes dizer, a eles e às pessoas que vão ver depois o programa também, a posteriori, que estamos à conversa com a Luísa Frazão, que é sacerdotisa e nos fala de Óbidos, uma região do país que praticamente toda a gente conhece por ser a capital do chocolate e aquelas coisas e tal. E é autora também de 2 livros. O primeiro, A Deusa do Jardim das Hespérides, e a Deusa Celta de Portugal, onde ela basicamente faz uma espécie de sintetização ou uma reunião de várias informações, grande parte daquilo que ela já esteve aqui a explanar connosco. Eu queria ir aqui ao seu primeiro livro e perguntar-lhe o que é, ou melhor, antes de perguntar o que é o Jardim das Hespérides, o que são as Hespérides, Luísa? Olha, boa pergunta. As Hespérides é um nome muito curioso porque ele está no feminino, são as, e Hespérides é uma palavra que tem a ver com Ocidente. Vem da palavra grega para Ocidente. E o Jardim das Hespérides, eu acredito que seja o jardim, portanto, o sítio maravilhoso, fértil. Portanto, jardim é uma palavra que se opõe à natureza selvagem, portanto, é a natureza já cuidada. O jardim fala-nos de neolítico, fala-nos de agricultura, fala-nos da natureza já intervencionada pelo ser humano. E das Hespérides fala-nos da importância do feminino e destas mulheres que seriam as sacerdotisas, acredito eu, da deusa desta terra, que é Ibéria ou Hespéria. As deusas são a terra, as deusas são a terra. Por exemplo, quando nós falamos da Irlanda, Aire é a deusa da terra. E é curioso este nome, veja bem como é que ela se chama Aire, né? Nós também temos uma serra de Aire, que é a inversão de Iria, depois a deusa também se chama lá Erin, Erio, e depois toda a relação que nós temos com a Irlanda é muito interessante. Mas, então, as Hespérides, então, este nome deste jardim fala-nos da importância destas mulheres, fala-nos de sociedades matrifocais. Aliás, a Dalila Pereira da Costa diz que a nossa cultura nunca foi tão próspera, nunca irradiou tanto para o mundo, diz a Dalila Pereira da Costa, como no Neolítico, como na nossa essa cultura, a cultura das pedras, dos círculos de pedras, toda essa cultura incrível que irradiou daqui, parece que irradiou aqui da Península Ibérica. E a Dalila Pereira da Costa diz que há várias lendas associadas a essas pedras, que associam essas pedras com mulheres. Com mulheres, por exemplo, há uma lenda que diz que a Pedra Formosa da Cidade de Briteiros foi transportada à cabeça por uma moura enquanto fiava e cantava. Portanto, seria uma mulher de dimensões enormes. Eu, aliás, eu falo dela no meu livro para referir a Calaika, que é essa deusa anciã. E então nós temos várias indicações de que os gregos falavam desta parte do mundo, com essa reverência pelo poder feminino, também aqui, as Hespérides. É giro porque estava a falar dessa situação das pedras e eu lembrei-me, não sei se tem alguma relação ou não, mas lembrei-me que aqui em Arouca existe um fenómeno engraçado que são as pedras parideiras. Não sei se já ouviu falar. Já ouvi falar. Isso é um fenómeno geológico, digamos, Sui generis, não é? existe, parece que também existe na China, não é? Mas não existe assim em muitos mais lugares do mundo. Pois. Luísa, o facto de estarmos a entrar, ou já estarmos, ou ainda irmos adentrar, permita-me o termo brasileiro, na era de Aquário, tem ajudado a que tudo isto que tem sido, de alguma forma, um bocadinho
escondido ou relegado para segundo plano. Esta era tem ajudado a trazer ao de cima saberes ancestrais, ou é necessário ainda fazer algum esforço para esse resgate? Sim, eu penso que sim, que tens razão nessa observação, a relacionar isso com a era de Aquário, porque, na verdade, a era de Aquário fala-nos de liberdade, não é? E fala-nos, mas nós não podemos pensar que, enquanto humanidade, nós podemos chegar muito longe sem que, por exemplo, no panteão divino da humanidade, haja representação feminina, por exemplo. Nós não temos representação no panteão divino. E isso parece que não, mas isso é terrível para a nossa pretensão de ascensão ao poder real neste mundo. Nós não temos representação no panteão divino, por exemplo, da nossa cultura. A Nossa Senhora é-nos dito sempre que a Nossa Senhora, ok, ela é muito importante, ela é muito poderosa, mas ela não tem estatuto divino. Ela não tem estatuto divino. E isso parece uma coisa inocente, parece uma, digamos, na pior das hipóteses, é uma garridice ou enfim, uma mania lá do Vaticano, etc. Mas, na verdade, o que isso é um trauma profundo em que não se mexe, não, as pessoas não ligam a isso, acham que isso não tem importância nenhuma. Mas isso impede-nos de ascender ao real poder. Nós desconfiamos sempre do poder feminino porque nós não temos representação no panteão divino. Há alguma coisa de errada connosco. Mas, Luísa, quando fala em panteão divino, o que é que quer exatamente dizer com isso? Então nós temos, na nossa cultura, temos Deus, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não temos mãe. O que está a dizer é que essa... eu não lhe queria chamar de tarola, mas esse mantra utilizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, não é? no nosso país e por ela própria, inibe a presença feminina e inibe essa evolução. A um nível muito profundo, nós não conseguimos, digamos, curar-nos, nós não conseguimos... e a cultura também não consegue ver-nos como seres de pleno direito. Está a ver, há uma ferida muito, muito profunda. Há uma autora americana, que é a Carol Christ, que fala disso. Ela tem um ensaio muito famoso, um ensaio que motivou inúmeras mulheres para o movimento da deusa, que se chama Porquê é que as mulheres precisam da deusa? E nós precisamos muito da deusa, que não estamos de resto a inventar, estamos só a resgatar a deusa antiga. Nós precisamos muito dela porque ela é um garante do nosso poder, da legitimidade do nosso poder. Mas não estamos a falar de uma coisa em que o feminino vai substituir o masculino, pois não? Não estamos a falar nada de substituir. Não estamos a falar nada de substituir. Aliás, há uma outra autora que eu gosto imenso, que é a Rihanna Eisler, que, por exemplo, não gosta da palavra matriarcado, não gosta disso porque ela prefere a palavra parceria, mas a verdade é que para nós aspirarmos à parceria ainda há muita coisa muita água tem que correr ainda debaixo da ponte. Muita coisa tem que ser ainda vista, tem que ser vista, tem que ser compreendida, muita coisa que está num plano muito primordial e que não está a ser vista devidamente. Para nós podermos, de facto, sentir-nos com legitimidade para assumir poder neste mundo, e está a ser muito urgente, mais do que nunca, que este poder masculino desenfreado que nós temos atualmente neste mundo, todos os vícios patriarcais estão exacerbadíssimos, todos, a um nível, a uma escala que eu nem sei se nós conseguimos ter consciência de como é que estão exacerbados. O masculino está, digamos, à solta no mundo, quando ele deveria estar contido pelo feminino. Ele deveria estar contido pelo feminino. E não está contido. E o facto de não estar contido, essa energia masculina não contida, incontida, ela está-nos a destruir pura e simplesmente. Será um bocadinho de desespero também?
pela inevitabilidade de se tranquilizar um bocado e Depois, sentir para nós isso. percebermos, depois, para nós entrarmos depois para perceber porque é que isto aconteceu, é complicado, Ok, é muito ok. complicado. Teríamos aqui agora horas e eu prefiro remeter-vos para as minhas autoras de estimação, como a Carol Cristo, como a Cacilda Rodrigues Bustos e outras mulheres que. E neste capítulo eu confio muito nas mulheres que pensaram estas questões a fundo e que não são de forma nenhuma contra os homens, não estão contra os homens. Aliás, nós gostamos imenso dos homens e eu pessoalmente acho uma lástima que as coisas estejam a acontecer assim, que nós tenhamos homens translocados, desalmados, com o dedo no gatilho que destruirá a humanidade. E é muito dramático mesmo o que está a acontecer. Então temos que. E eu acredito que, aliás, eu uma vez estava no templo de Glastonbury, estava lá durante a abertura do templo, tem que estar sempre alguém enfim, uma presença de uma sacerdotisa, e houve até foi um homem, um moço, um jovem, estivemos a conversar e chegámos à conclusão, estávamos muito em uníssono na nossa conversa, chegámos à conclusão de que ok, estes tempos de Deus, o movimento de Deus, é uma estratégia de Gaia, da própria deusa, da própria Mãe Terra, para contrariar toda esta loucura em que nós estamos. É uma estratégia de Gaia. E eu estou convencida que sim, é uma estratégia de Gaia, porque nós somos Gaia, nós somos a Terra, nós somos natureza também. Portanto, este movimento da deusa é uma estratégia de Gaia para contrariar todo este movimento, digamos, patriarcal ou o masculino tóxico, o masculino no seu pior. E nós, mulheres, nós adoramos o masculino. Eu adoro, sempre gostei dos homens, adoro. É uma energia maravilhosa, mas, tal como as mulheres, também podem estar completamente deslocadas e serem absolutamente perigosas, não é? Então, nós temos que ver se nós encontramos um equilíbrio e se nós temos mulheres com real poder neste mundo e não mulheres que depois vão para o poder e assumem comportamentos piores ainda do que os dos homens, se for preciso, né? Começam a ser homens e não sabem ser homens e são ainda pior do que eles. E temos vários exemplos na política internacional e nacional, etc. E nós temos, de facto, há muita coisa que nós temos que compreender todos e todas, homens e mulheres, sobre estas questões. Mas, felizmente, há muitas pessoas a abraçarem este caminho, esta proposta, e muitas pessoas a estudarem isto com essas grandes mestras. Nós, em Portugal, temos um bocadinho um problemazinho, que é problemazão, que toda essa discussão começou nos anos 70, passou-nos um bocado ao lado, mas nós praticamente não temos essas grandes autoras como a Marilyn Stone com o livro Quando Deus Era Mulher, a Mónica Schuh com o livro A Grande Mãe Cósmica, a Carol Christ com os seus livros. Nós não temos, agora atualmente começam a surgir algumas traduções, algumas coisas, mas esse Mary Daly, nós temos grandes pensadoras femininas que não estão traduzidas e fazem-nos muitíssima falta. Essa visão feminina das coisas, essa forma de ver a cultura desde o ponto de vista feminino, desde o ponto de vista daquilo que nos falta, daquilo que nos foi tirado, daquilo que nós precisamos assumir neste mundo, faz-nos muita falta. Temos, por exemplo, um livro fundamental que se chama O Cálice e a Espada, da Riane Eisler, que eu mesmo as minhas alunas normalmente também têm que o estudar. São livros, são poucos os que nós temos, mas temos algumas coisas, Mulheres que Correm com os Lobos, que não é exatamente sobre isto, mas acaba também por ajudar, o Cálice e a Espada, e vamos tendo algumas traduções, algumas coisas, mas existe muita coisa em espanhol, que nós conseguimos entender, existem bem mais coisas em espanhol, se bem que as espanholas também se queixam, mas existem bem mais coisas, e depois, claro, em inglês, é fundamental para estas coisas. Luísa, acha que estes círculos de mulheres e este mergulho que está a acontecer por parte das mulheres na sociedade portuguesa no sagrado feminino tem sido positivo ou a determinado momento tem sentido que talvez haja ali alguma masculinização desse trabalho? É uma pergunta um bocadinho provocatória, eu sei. Pois, eu não sei porque é assim, eu própria não conheço todos os grupos de mulheres, nós fazemos uma conferência, já fizemos 2 conferências da deusa
Fizemos uma em 2019 e outra agora em 2022. Vamos fazer outra em 2024. Elas acontecem de 2 em 2 anos. E conheço algum trabalho. Eu penso que o trabalho é sempre válido. Pessoalmente, acho que as mulheres devem trabalhar com elas próprias. E os homens devem trabalhar também com eles próprios, porque, enfim, mas de qualquer maneira, cada um e cada uma sabe de si, também não quero estar a condenar. Acho que todo o trabalho acaba por ser positivo, mesmo que ele não seja perfeito, nenhum trabalho é perfeito, ele acaba por ser positivo porque acabamos por. É sempre melhor ver isso. Falar sobre isso, debruçar-nos sobre isso, do que mandar para debaixo do tapete e não olhar para nada. É sempre melhor nós vermos, mesmo que não seja da melhor maneira, porque nós também, como é que é a melhor maneira, não é? Quem é que sabe como é que é a melhor maneira? Estamos todos a aprender, não é? Estamos todos a aprender e todas a aprender. Luísa, uma última questão. Ser sacerdotisa é uma grande responsabilidade? Olha, ser sacerdotisa é uma missão do passado. Muitas mulheres, por exemplo, que me procuram para a minha formação, acabamos todas por chegar à conclusão que temos memórias de vidas e vidas, ou de dimensões em que fomos sacerdotisas, ou seja, lidarmos diretamente com o sagrado. Ela é uma missão naturalmente feminina, não quer dizer que seja só, mas é naturalmente feminina. E é uma missão muito bonita e que é necessária a este mundo. E claro que é responsabilidade, mas toda a vida humana é responsabilidade, toda a nossa vida humana deve ser uma vida responsável. Não quer dizer que ser sacerdotisa não tenha alguma responsabilidade acrescida, que tem, não é? De nós fazermos o que dizemos mais, não é? Sermos mais autênticas e verdadeiras em relação àquilo que achamos que é válido, não é? Mas, de qualquer forma, é uma missão muito, muito bonita. É uma missão muito bonita. Há um sonho que trespassa a literatura que não só Pessoa como o próprio professor Agostinho da Silva falavam no Quinto Império, um sonho que diz mais ou menos de uma forma um bocado sintética que Portugal seria o coração do mundo novamente e levaria ao mundo novos mundos uma vez mais. Acha que esse Quinto Império será a libertação, finalmente, da nossa ancestralidade feminina e trespassar essa vibração para o mundo de uma forma geral, ou é muita pretensão? É assim, o Quinto Império, a palavra império, Já de si, ok. imperialismo é uma palavra, portanto, é uma palavra, digamos, datada, para a época fazia sentido, mas império remete sempre para poder sobre, não é? Para domínio, a conquista, etc. De qualquer forma, os ideais dessa doutrina ou dessa crença que se chama o Quinto Império são muito femininos, não é? É muito uma cultura, o Quinto Império no fundo o que é? É uma cultura matriarcal, ponto final. O Quinto Império é mais, se nós quisermos saber o que é uma cultura, ainda hoje em dia existem resquícios de matriarcados no mundo, de culturas matrifocais, como na China, no sul da China existe o povo Mozu, que tem ainda um matriarcado, e existem em outras partes do mundo, até em África, existem ainda umas bolsas, digamos, de matriarcado, e são, a primeira coisa que se pode dizer sobre essas culturas é que são culturas de paz. São culturas Essa foi uma coisa, desculpa interrompê-la, essa foi uma coisa que disse e que eu acho que é muito importante ressalvar agora. Quando diz que são culturas de paz, não temos que ter problema em eu dizer, a cultura patriarcal é sobretudo ofensiva, impõe, ou tal como dizia a propósito da palavra império, utiliza muito a sua energia, o patriarcado utiliza muito a sua energia para se sobrepor aos outros. Mas também no meio das coisas que disse também falou em equilíbrio. Essa cultura de paz, no caso de vir um matriarcado a assumir mais alguma importância e mais alguma relevância nas sociedades,
traria mais equilíbrio não só às sociedades em si, mas ao mundo, no seu ponto de vista? Olha, eu prefiro também deixar matriarcado de parte e usar o termo parceria. Eu estou muito de acordo com a Riane Eisler. Matriarcado, embora os matriarcados já saibam que nas sociedades matriarcais, as sociedades matriarcais funcionam de forma muito diferente das patriarcais. Porque nas sociedades matriarcais não há hierarquização, não há valorização, não há poder exercido sobre ninguém. Há poder exercido com. É diferente das sociedades patriarcais. As sociedades patriarcais, como elas degeneraram para sociedades de guerra, praticamente, a guerra é legítima, não é? Hoje em dia a guerra não só é legítima, como está glorificada, santificada, basicamente, né? Tem os seus heróis, há toda uma série de folclore à volta da guerra ou do culto da guerra que existe hoje em dia, que é absolutamente preocupante, absolutamente anti-natura, anti-vida, mas que está normalizado na nossa sociedade. A forma como nós falamos de heróis e nós admiramos personalidades que de repente invadem um território e depois como nós vamos ver e de facto todos eles envolvidos são da mesma ordem, estão todos digamos envenenados por essa forma de ver que considera que é legítimo conquistar outro país, outro povo, que é legítimo roubar riqueza, que é legítimo submeter um povo, que é legítimo mandar uma bomba e destruir tudo, que é legítimo destruir um gasoduto, como atualmente a última investigação nos diz que esse gasoduto foi destruído por aquele país que ainda por cima está absolutamente a abraçar a religião do também é melhor não entrar por aí agora, mas tão preocupado com as questões do clima, tão preocupado com as questões ecológicas, tão preocupado e faz uma coisa daquela, faz um desastre ecológico mais perigoso provocado pelo ser humano de que a memória parece, não é? Por exemplo, como tudo isso está imbuído de falsidade e no fundo daquilo tudo vai-se espreme-se e aquilo está a ganância e aquilo está a desejo absurdo de poder sobre, eu sou mais forte e vou-te pôr a pata em cima e vou-te dominar. E isso não é as culturas femininas, as culturas de Deus, as culturas antigas, isso não ensinam-nos, isso não é próprio de matriarcados, isso não é próprio do poder feminino. O poder feminino não se exerce assim, porque as mulheres na origem, se nós formos ver, elas são as mães, a vida é feita no seu corpo, elas cuidam da vida. Aliás, se nós tivéssemos mulheres a exercer verdadeiro poder, não havia por simplesmente guerra, porque nenhuma mulher aceitaria mandar os seus filhos para a morte. E as mulheres são naturalmente empáticas. Eu não aceito que os meus filhos vão para a morte e também não aceito que os teus filhos vão para a morte. E nós estaríamos muito mais seguros se nós tivéssemos este tipo de mentalidade no poder. Mentalidade de que o meu papel aqui, nesta dimensão, aqui neste mundo, já que eu vim aqui, é cuidar da vida. E cuidar da vida é muito diferente daquilo que está a ser feito hoje em dia. Em que um país está a ser completamente destruído, a terra queimada, as pessoas mortas, sem meios de subsistência, uma coisa absolutamente pavorosa, tão triste e tão incrivelmente, eu acho que não há memória de nada assim em sociedades matriarcais, certeza que não, porque são sociedades de paz, como eu estava a dizer. Claro, no passado houve atrocidades enormes, não é? Sociedades do passado, dentro do patriarcado, fizeram coisas terríveis também. Mas, então, voltando à era do Aquário, Vitorino, nós, sem as mulheres assumirem real poder feminino, o poder da mãe, aliás, há um movimento já em Inglaterra chamado The Mother World, o Mundo-Mãe, o Mãe-Mundo, que visa isso, digamos. Imagina que nós temos agora as mães a mandar nisto. As mães, de um lado e do outro da guerra, a dizer o meu filho não vai para a guerra, nem a minha filha, nem o meu filho não vão para a guerra. Eu não aceito.
Eu não andei a criar um filho para isso, para ser morto ali. A propósito disso que está a dizer, Luísa, desculpe interrompê-la mais uma vez, há um vídeo que circula pelas redes sociais, em particular, em que mostra trincheiras e a determinada altura, por qualquer razão, há um dos soldados numa das trincheiras que resolve arriscar, pousa a arma, tira o capacete, salvo erro, e começa a acenar com uma bandeirinha branca, e vai saindo da trincheira. Do outro lado alguém lhe segue o exemplo, e ainda que aquilo seja um anúncio a uma bebida qualquer, creio, durante alguns minutos ambas as partes se juntam e andam a jogar à bola. Aquilo é delicioso. Depois, no final, há aviões, creio, que aparecem do nada e eles voltam novamente para as trincheiras, como inimigos, digamos assim. Mas os dois primeiros que se reuniram trocaram de tal forma uma energia de amorosidade, não temos que ter medo de o dizer, e um e outro tiveram exatamente a mesma ideia, que foi trocar presentes. Um pôs no casaco do outro e eles trocaram os casacos e ambos deram um ao outro uma lembrança qualquer. Isto para lhe colocar o seguinte desafio. De tudo o que nos esteve a dizer, surgiu-me aqui uma ideia, que foi o seguinte: perguntar-lhe qual é para si mais importante, igualdade ou equidade? A equidade parece mais importante, porque a igualdade não existe. As pessoas são diferentes, os sexos são diferentes, as pessoas, os homens e as mulheres são diferentes. Só que, e essa diferença deve ser cultivada, mas a questão é que deve haver justiça, as pessoas devem ser tratadas de forma justa, com o mesmo acesso ao poder, mas atualmente faz-se através da parceria, mas na verdade, enquanto não houver uma compreensão daquilo que nos aconteceu e da forma como nós na sociedade abraçamos valores que também não são femininos, não são verdadeiramente femininos, enquanto não houver essa compreensão, também não ganhamos muito com a parceria. Às vezes a parceria até fica uma coisa absolutamente ridícula, porque se coloca num lugar de poder uma pessoa que tem a aparência, não é, de preencher requisitos como ser mulher, ou ser negra, ou isto ou aquilo, e parece que está tudo bem, mas na verdade isso acaba por ser uma coisa que apenas mascara, não é? Mascara, e não vai ao fundo do problema. Não vai ao fundo do problema, porque existe todo um sistema, o sistema patriarcal, e o sistema é um sistema que deve ser denunciado, e as mulheres devem simplesmente não colaborar. Por isso é que temos tão poucas mulheres também na política. As mulheres não colaboram, mas acabam também por depois acabam por abafar a sua energia em vez de a dirigir para outro projeto. O que as mulheres precisam é de não colaborar com o patriarcado, mas terem ao mesmo tempo um outro projeto para onde dirigir a sua energia, porque senão acabam por ficar completamente na sombra e irrelevantes, serem de uma irrelevância enorme, que de uma é complicado, há muita coisa. É muita coisa. Querida Luísa Frazão, tem sido mesmo uma delícia estar a ouvi-la. Já vamos em 1 hora e quase 10 minutos de conversa. Queria-lhe propor um desafio final, que é o seguinte: se soubesse por qualquer razão que o mundo acabava amanhã, qual seria a mensagem que transmitiria a todos aqueles que a pudessem escutar? Olha, eu acho que é muito importante nós, antes de nós desencarnarmos, não é? Porque se o mundo acaba, nós desencarnamos, não é? Nós encontrarmos paz dentro de nós, conseguirmos perdoar a nós mesmas, a nós mesmos, e conseguir, e às pessoas com quem temos questões, não é? E amar a vida, porque eu acho que a vida em si é maravilhosa. A vida é maravilhosa.
Pois há estas questões todas complicadas, mas a vida é maravilhosa e nós podemos sempre ir para essa dimensão de alegria e de amor e podemos sempre ir. Cooperação. Sim, para essa dimensão do coração, mas eu considero que temos de ter um olho também no mundo. Não podemos fugir ao que está a acontecer neste mundo, porque também nós somos responsáveis por aquilo que está a acontecer. De alguma forma, nós estamos a ser também responsáveis. Então nós precisamos de também cuidar do nosso mundo interior e cuidar de ver como é que nós podemos também fazer diferença no mundo. Mas eu penso que o mais importante é mesmo nós pacificarmos-nos, porque quando nós transitamos para outra dimensão pacificados ou pacificadas, parece que as coisas correm todas muito melhor do que quando é o contrário. Portanto, eu acho que sim, acho que irmos para essa zona de amor, essa zona em que todas nós nos entendemos, em que somos seres humanos com as nossas dúvidas e problemas, mas que no fundo todos nós queremos é ser amados e amar e sentir o prazer de viver e a beleza do mundo, e essa dimensão é maravilhosa e está sempre ao alcance. Para a Luísa Frazão, o que é a vida? Olha, a vida na verdade é tudo, porque não existe morte, não é? A vida é tudo, a vida é um contínuo em que nós assumimos agora uma forma e depois outra, e depois a vida também é multidimensional, a vida é um mistério, a vida é muito complexa e muito misteriosa, mas na verdade, pronto, eu acho que é excitante também, por ser tão misteriosa e tão complexa, mas eu vou dizer, vale a pena viver enquanto estamos vivos, mas parece que não há morte, não é? Não há isso de morte, nós só mudamos de forma, pronto, e é isso, a vida é um mistério, então vou dizer, a vida é um mistério. Muito bom, Luísa. Foi um prazer mesmo ter estado a escutá-la. Quero-lhe agradecer a sua presença no programa Good Vibes e tudo o que partilhou connosco. Aproveito para deixar a indicação de que o livro A Deusa do Jardim das Hespérides e o outro livro, A Deusa Celta de Portugal, estão acessíveis através da editora Zéfiro e, tal como a Luísa falou, em todas as livrarias podem encontrar, e então darem um mergulho mais profundo naquilo que a Luísa Frazão reuniu do seu saber e das suas pesquisas e também do seu próprio trabalho. Luísa, de coração, muito obrigado por esta partilha, por este momento, por ter aceito o convite e por ter estado connosco. A quem nos acompanhou, agradeço a companhia, os comentários, e deixo só o apontamento final de que o Good Vibes vai estar disponível na minha página de Facebook e muito brevemente vai estar também disponível no meu canal do YouTube, onde depois o link será encontrado aqui também nos comentários deste direto. Aproveito para deixar também a porta aberta à Luísa Frazão para, no caso de querer deixar os seus contactos nos comentários aqui do nosso direto, também está completamente à vontade. Pronto, um grande bem-aja de coração. Obrigada, Vitorino, foi um prazer também conversar consigo. A conversa correu de forma pôs muito à vontade, fez perguntas muito interessantes, agradeço-lhe imenso. Eu tenho presença no Facebook, no Instagram também. No Instagram sou sacerdotisa Luísa Frazão e tenho uma página no Facebook de autora, Luísa Frazão Autora, e depois tenho também o Templo da Deusa do Jardim das Hespérides. E esse templo tem um site que é só templodadeusa.com. E depois tenho várias atividades nesse templo, ofereço cursos, workshops e celebrações da Roda do Ano. E nós no dia 25 e 26 de março vamos ter a honra de receber a Kathy Jones. A Kathy Jones é uma das mulheres da deusa que vem lá dos anos 70, assim, por aí, muito, muito importante, e foi minha mestra e tem vários livros escritos, e ela vem dar-nos um curso intensivo, não é mini curso, mas é intensivo, sobre como suster a presença da deusa em cerimónias.
e é uma senhora já com 75 ou 76 anos, e se calhar não vai viajar muito mais na vida dela, e nós temos a honra de a ter. Tivemos-la na última conferência e vamos tê-la agora em março, no dia 25 e 26, aqui nas Caldas da Rainha. Depois vamos ter, nós depois a partir desta deusa do verão e do inverno, que o meu subtítulo deste livro, na verdade, é Deusa Celta de Portugal, a anciã do inverno e a rainha do verão. A partir desta divisão do ano, em verão e inverno, destas celebrações, nós fazemos sempre uma celebração em maio, que às vezes coincide com a conferência, porque a nossa conferência também é em maio. Nós vamos fazer este ano, 13 e 14 de maio, vamos ter uma celebração que vai acontecer em Mação, que é o centro geográfico mesmo de Portugal. Vamos ter uma celebração de fim de semana, uma festa para honrar a Senhora do Verão, porque nós precisamos de resgatar esta cultura do prazer. Nós estamos numa cultura que é a cultura da dor, do sacrifício. Nós precisamos de resgatar a cultura antiga que nos delegou tantas festas e celebrações por todo lado. Era uma cultura da vida e do prazer de estar vivo, e nós precisamos de abraçar essa cultura com urgência, porque a proposta da cultura vigente é nos transformar em escravos e escravas. Então nós precisamos de resgatar esta humanidade, estas celebrações que são parte integrante da nossa humanidade, trazem-nos convívio, coesão, coerência, juntam-nos enquanto comunidade. E nós vamos fazer essa celebração. Depois vamos ter a conferência da deusa, que vai ser entre 10 e 12 de maio do ano que vem, 2024. E, entretanto, vejam quais são as atividades propostas pelo Templo da Deusa do Jardim das Hespérides, ou o Templo da Deusa de Óbidos, e é isso. E depois leiam os meus livros e comentem. Podem-me enviar sempre comentários para a Luísa Frazão Autora, acho que há bocadinho disse ao contrário, Luísa Frazão Autora, está no Facebook ou no Instagram, ou por aí assim. Minha presença, e tenho também, tenho o meu site pessoal, que é luisafrazão.com, e tenham blogs também, A Deusa no Coração da Mulher. Aliás, se vocês acederem a um qualquer destes sites ou páginas do Facebook, estão lá os links para as minhas outras presenças online. Okay, muito obrigada pela atenção e obrigada pelo vosso entusiasmo. Eu adoro que muitas mulheres vêm ter comigo também com coisas fantásticas que encontraram junto do sítio onde vivem, porque o território está cheio de vestígios da antiga deusa. Muito bem. E muito obrigada, boa noite, e amei estar aqui, gostei muito mesmo. Vou mesmo terminar, Luísa. No entanto, quero terminar dando aqui visibilidade a estes últimos 2 comentários. A Juliana Moreira diz... Juliana, obrigada, querida. Foi incrível, muito obrigado. E também a Célia Reis, que diz: parabéns, Luísa, excelente programa. Obrigada, Célia. A Célia também é sacerdotisa. A Célia é sacerdotisa do Jardim das Hespérides também. Muito bem, muito bem. Ligada aqui ao tempo. Eu aproveito então para fechar o programa, agradecendo a presença de todos, de todas as pessoas que nos acompanharam, que comentaram, que viram, aquelas que vão ver e que podem perfeitamente também depois, mesmo que a posteriori, comentar. É convosco que nós evoluímos também e, portanto, aproveitando as palavras da Luísa, da dor ao prazer, da guerra à celebração, façamos da nossa vida uma coisa com mais emoção e não uma coisa com vazio. Tenhamos todos uma excelente semana. Uma vez mais, gratidão pela presença e muito obrigado. Obrigada, Vitorino, pela sua energia maravilhosa, linda, masculino lindo, obrigada. Você, foi contaminação sua. As pessoas falam muito do masculino tóxico, infelizmente, mas existe um outro masculino responsável e muito bonito, e maravilhoso, e muito útil, quer dizer, esqueça o útil, muito bonito. Obrigada. Gratidão, Luísa, foi um prazer. Obrigada. Obrigado.